Salve, nação RPGista! Aqui quem fala é Jefferson Stankovski e dessa vez vocês vão ver algo um pouco diferente do convencional. Eu estou fazendo a edição de um especial de RPG que eu quero muito tentar entregar para vocês até o Natal, só que tá bem difícil. Então, eu vou deixar aqui para vocês um experimento que eu fiz contando a história de alguns personagens e alguns locais de League of Legends. Então, espero que vocês gostem e vou aproveitar também o espaço para ler um e-mail que eu recebi aqui. E ele começa assim: Grande Jefferson, bom dia. Então, sou o Leandro da plataforma rpghub.com.br e falávamos lá no grupo do WhatsApp RPG Brasil e vim cumprir minha derrota no pequeno embate. Sim ou não? Akira no podcast. Verdade, você falou sim. Verdade, você falou sim do anime mais foda de todos os tempos. Mas foi tão en passant que tive que escutar 3 vezes. Cara, teu podcast é do caralho, super divertido e acompanho de verdade. Fico puto com algumas coisas, morro de rir com outras coisas. E a Forja é fonte de vários NPCs fodas. O Repentinos Presenteio já entrou em uma campanha minha. O cara aparece em qualquer lugar da cidade e a qualquer hora. É tipo o vendedor de repolho do Avatar A Lenda de Aang. Vende de tudo, de informação a desejo, mas os jogadores já aprenderam que Repentinos tem um senso de humor deveras sádico. Ah, e o teleporte dele acontece quando o burro dele peida. Isso mesmo, quando o burrico peida, ele some e fica aquele fedor horrível no local. É uma lembrança nada agradável. Para terminar, queria falar que concordo muito com o DVCast 017, que você conversou com o Mestre Heavy do Alvorada RPG. E eu acho que o RPG nacional precisa muito de incentivo, porque tem uma galera fazendo conteúdo foda e fica meia dúzia de influenciadores que pagam pau pros gringos e a comunidade como um todo fica limitada a isso. Entendo. Bom, então, deixa o meu desafio. Faz uma série de podcasts com autores nacionais que desenvolvem seus próprios sistemas, dá voz a essa galera. Essa é a proposta do RPG Hub, compartilhar conteúdos de autores nacionais de forma gratuita ou monetizar caso queiram. Abraços e continue na luta. Cara, muito obrigado pelo seu e-mail, Leandro. Adorei. Desculpe se eu estava certo em relação ao podcast. Eu falei que eu tinha dito sobre Akira, né? Mas realmente, concordo, foi muito en passant, foi bem rapidinho, a gente só raspou a superfície. Mas eu ainda vou trazer Akira aqui pra falar no Dado Viciado e te garanto, vai ser muito da hora. Cara, que bom que tu gosta do nosso podcast, né? Eu falo nosso porque é eu e vocês, ouvintes, certo? E infelizmente é isso. Esse é o problema de eu não conseguir ainda trazer mais conteúdo ou às vezes numa qualidade melhor, porque, gente, no momento eu estou sozinho no Dado Viciado e estou fazendo tudo que posso, então, por favor, não me cobrem muito, porque eu já faço tudo que dá, garanto. Prometo pra vocês que vou me esforçar ainda mais, tá? E se vocês quiserem ajudar o podcast a crescer, talvez para eu conseguir, enfim, contratar realmente um editor. Ou caso você é editor e quer aprender a editar, quer testar como é que edita e quer pegar um dado viciado para editar, eu tô aqui, me abrace, por favor. Mas enfim, gente, tirando as brincadeiras, muito obrigado a todos vocês que estão apoiando o projeto. Isso eu quero dizer, quero agradecer aqui aos novos assinantes do PicPay, que é o Randy Maldonado, o Leandro Lisboa, que por sinal é esse que mandou o e-mail, ele mandou o e-mail e virou um assinante do Dado Viciado no PicPay. E o Diogo Staffordshire. Eu acho que eu falei seu nome errado, cara. Então, por favor, me corrige, porque vou tentar acertar na próxima. E, gente, lógico que eu quero agradecer também aos que já são de casa. E eles são o Hamilton Saldanha, o Thiago C. de Castro, a Eliana Lima, o Danilo Battistini, o Ivan Lemos e a loja Offline Jogos Analógicos. Então, gente, para todos vocês que estão apoiando aqui o projeto, sinto-se abraçado e amado da forma mais pura possível, tá bom? Eu vou deixar aqui agora o podcast pra vocês, espero que vocês curtam. Tô trabalhando bastante, por isso que eu não tenho um podcast pra mandar hoje aqui pra vocês, um podcast mais encorpado, mas pretendo pro Natal deixar um podcast aí que provavelmente vocês não vão botar pra ouvir com a família, então aguardem. Um beijo e tchau! Bandópolis. Há muita controvérsia sobre onde exatamente fica o lar dos Yordles, embora vários mortais afirmem ter atravessado portais invisíveis para uma terra de estranho encantamento além do reino material.
Falam de um lugar de magia ilimitada, onde os incautos, atraídos por uma infinidade de elementos fantásticos, podem acabar perdidos em um sonho sem volta. Em Bandópolis, dizem que todas as sensações são amplificadas para os não-Yordles. As cores são mais vívidas, a comida e a bebida embriagam os sentidos por anos, e uma vez provadas, jamais podem ser esquecidas. A luz do sol é eternamente dourada, as águas são completamente cristalinas e toda a colheita é extremamente frutífera. Talvez alguns desses relatos sejam verdadeiros, mas talvez nenhum seja, pois não há duas pessoas deste mundo que concordem sobre o que realmente viram. Só uma coisa é certa, Bandópolis e seus habitantes carregam um poder atemporal. Isso deve explicar por que muitos mortais que encontram seu caminho de volta parecem ter envelhecido bruscamente, embora a maioria sequer retorne. Preparar para voar! Cork, o bombardeiro ousado. Lá vamos nós! Quando Heimerdinger e seus companheiros Yordles migraram para Piltover, eles fizeram com que a ciência se tornasse seu estilo de vida, e imediatamente fizeram inovadores contribuições para a comunidade tecmatúrgica. O que falta de tamanho aos Yordles eles compensam em trabalho. Cork, o bombardeiro ousado, ganhou esse título por ser o piloto de teste de uma dessas contribuições. O design original para o helicóptero de linha de frente para operações de reconhecimento, um veículo de ataque aéreo que se tornou a espinha dorsal da Força Expedicionária de Bandópolis, a FEB. Junto a seu esquadrão, os Serpentes Gritantes, Cork voa sobre Valoran, fazendo o levantamento da topografia e conduzindo manobras acrobáticas para a admiração de seus observadores lá embaixo. Depressa com isso! Cork é o mais renomado dos Serpentes Gritantes, por manter o controle sobre fogo inimigo e demonstrando bravura até demais. Ele trabalhou de várias formas, quase sempre sendo voluntário em missões que levariam além das linhas inimigas, tanto para adquirir informações confidenciais quanto para levar mensagens através de áreas em guerra. Deixa comigo, aspira! Ele triunfa sobre o perigo e adora uma boa perseguição aérea pela manhã. Mais do que apenas um piloto de primeira, Cork também fez várias modificações em seu helicóptero, equipando com um arsenal de armas que alguns acreditam estar lá, mais para aparecer do que para funcionar. Mais uma sortida! Após o cessar-fogo, ele foi forçado a se aposentar, comentando sobre este episódio com: sem gasolina no tanque, com as asas cortadas. Ele tentou passar o tempo como dublê de voo e guia turístico de desfiladeiros, mas não era a mesma coisa. Ele sentia a falta do refrescante cheiro de pólvora ao seu redor. Adrenalina pulsando a flor da pele! Lulu, a fada feiticeira. Eles não vão gostar nada disso. Lulu sempre foi uma Yordle extremamente carinhosa e gentil, Fofura chegando! vivendo entre a realidade e a fantasia de seu próprio mundo de sonhos. Certo dia, enquanto perambulava pelo reino material, ela se deparou com uma espécie de pássaro com a asa quebrada. Lulu correu para ajudar. O pássaro se transformou em um pequeno silfo brincalhão. Antes que ela pudesse reagir, o silfo pegou o bastão que Lulu usava para caminhar e saiu voando. Muito alto! Muito, muito alto! Rindo, Lulu foi atrás dele. O silfo continuou voando floresta dentro. Os dois passaram por cima de rochas e por baixo de troncos, dando volta em enormes e antigos círculos de pedra. Seguido por Lulu, o silfo entrou em uma caverna escondida atrás de uma cachoeira. Ele ia na frente, batendo as asinhas e sempre fora do alcance. A dupla foi descendo, descendo e descendo. Lulu tropeçava e se desviava de raízes retorcidas e cogumelos brilhantes, quando, sem ela perceber, os dois cruzaram a fronteira e adentraram o reino espiritual. O ambiente foi ficando cada vez mais estranho e confuso. O que estava em cima foi para baixo e o que estava na frente foi para trás. O que era grande ficou pequeno. Ai, tô tonta. Por fim,
Depois do que pareceu uma eternidade, Lulu conseguiu alcançar o Silfo e descobriu que ele se chamava Pix. Com um leve estalar dos dedos, Pix transformou o humilde bastão de Lulu em um cajado espiralado e o jogou de volta para ela. O cajado fazia brotar folhas e flores, deixando Lulu completamente deslumbrada. Adoribus! E assim começou uma amizade baseada em muitas travessuras, risadas e amor pela natureza. Pix tinha levado Lulu até a clareira. Tem um gosto meio roxo. Bandópolis, o lar de Lulu, era um lugar mágico e bizarro que desafiava qualquer lógica. E lá vamos nós. Ali, o tempo era insignificante e as leis naturais do reino material não se aplicavam. Mas a clareira era um lugar ainda mais estranho. Ela já existia muito antes dos Yordles chegarem ao mundo e provavelmente foi a partir dela que Bandópolis nasceu. Um lugar de magia pura e primitiva, tão escondido que nenhum Yordle jamais havia encontrado. Até agora. Vamos lá, vamos dançar! Aqui, até a magia de Lulu é intensificada. Rindo de felicidade a todo momento, ela descobriu que podia mudar o seu entorno. Bem como alterar sua própria forma como bem entendesse. Transmogular! Absolutamente tudo que sua fértil imaginação concebesse era concretizado. Vamos usar todas as cores! Lulu não sabia se Pix a tinha levado ali só porque se deram bem e ele queria brincar, ou se a clareira tinha em si outros planos. De qualquer modo, foi o amor à primeira vista. Sua vida se transformou em uma grande aventura de criação e diversão, e ela logo se esqueceu de todo o resto. Tuts, tuts! Quando Lulu finalmente se lembrou, foi como o despertar de um sonho. Ela se viu de volta ao reino material, sem fazer a menor ideia se havia se passado um dia ou 1000 anos. Para sua surpresa e alegria, Lulu notou que parte de seu novo poder foi conservado, permitindo aumentar o tamanho das coisas, mudar cores como preferisse e fazer criaturas caírem em um sono espontâneo. Enormibus! Tendo Pix como plateia, Lulu transformava feras enormes em sapinhos ou esquilos inofensivos em um leve movimento do cajado. Felpudo! Mesmo assim, ela começou a sentir saudades da clareira. Quando decidiu voltar, Lulu percebeu que não sabia o caminho. Alegando também não se lembrar, Pix não podia ajudar muito, embora fosse provavelmente que ele só não quisesse voltar ainda. Determinada, Lulu partiu assim mesmo. Ela estava convencida que o caminho para a clareira vivia mudando e toda a rota poderia servir. Precisamos pensar direitinho. Entendi. Assim, Lulu apenas seguia qualquer direção que a agradasse e até se metia em situações perigosas caso parecesse divertido. Que tal uma giradinha? Suas viagens a levaram longe. Aonde quer que fosse, a magia, o caos e os contratempos pareciam acompanhá-la. Conseguirá ver melhor com os olhos fechados. Em Demacia, ela libertou um grupo de crianças de uma aula chatérrima de história e a levou-as para um bosque nas redondezas. Na brincadeira, as crianças acabaram transformadas em cogumelos por todo um ciclo lunar, enquanto famílias desesperadas e autoridades locais faziam buscas completamente em vão. Não era bem o que Lulu tinha em mente, mas foi até divertido. Quando as crianças finalmente voltaram para casa e contaram o que havia acontecido, ninguém acreditou. Nas fronteiras de Freyjord, Lulu achou que seria hilário trocar armas das tribos rivais por flores bem na hora do confronto, gerando maior caos e confusão. Nunca olhe diretamente para uma tulipa. Recentemente, ela passou perdida por Ionia, brincando pela relva de Kellen e pregando peças nos acólitos da Ordem das Sombras, que na opinião dela são sérios até demais. Uma risadinha deve resolver o problema. Embora sinta saudades e queira voltar para a clareira, Lulu está feliz, pois aproveita cada oportunidade de diversão e aventura que aparece. Em sua jornada, ela se deu conta de que aonde quer que vá, carrega um pedaço da clareira dentro do coração. Vou em um pé e volto no outro.